Olá, bem-vindo ao Comunica Vida Nova, podcast da Comunidade Católica Vida Nova. Eu sou Gabriele Borges, missionária da comunidade, e é uma alegria, mais uma vez, a gente se reunir para falar aqui nessa nova série que nós começamos de vocação. E hoje estou muito bem acompanhada de mais um irmão meu, mais um missionário da comunidade, o Wendel Marques. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Gabi. Obrigado você que vai ouvir nosso podcast aí. Vamos ver o que vai ser dessa conversa. Agora, bem acompanhado, há uma interrogaçãozinha aí, né? Mas vamos lá. Bem acompanhado. Wendel, você já pode se apresentar. Quanto tempo você tem de Nossa comunidade? Senhora, meu nome é Wendel, sou casado com a Lu, tenho uma filha, Ana Vitória, adolescente, 15 Linda. anos. Eu sou suspeito, né? Então, É. sou professor, sou coordenador, sou membro da Comunidade Católica Vida Nova há 24 anos, né? Tô nessa casa. Muito tempo, né? Para Graças a Deus, você, Gabi. para você que não sabe, a comunidade tem 28 anos, então o Wendel é daqueles mais antigos da comunidade. Já viu muita coisa, já passou muita coisa Já. e já teve a vocação provada muitas vezes, É bom você falar isso, Gabi, porque eu acho que é todo dia, né? todo É todo dia. dia, né? Eu vinha, quando recebi o convite ontem, eu vim pensando, né? É o sim de cada dia na comunidade, né? Assim como no casamento, em outras vocações, no sacerdócio, é o sim diário, né? O sim diário. Exatamente. Então, para a gente começar essa nossa conversa, a gente sempre começa com a nossa oração, pedindo mesmo o Espírito sobre nós. Então, eu te convido a rezar conosco essa oração, pedindo que esse Espírito venha conduzir toda essa conversa, todo esse bate-papo e trazer àqueles que escutam aquilo que o Senhor quer falar a cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e Enche enchei os os corações corações dos dos vossos vossos fiéis fiéis e e acendem acendei neles neles o o fogo fogo do do vosso vosso amor. amor. Enviai o Enviai o vosso vosso Espírito, Espírito, e e tudo tudo será será criado, criado, e e renovareis renovareis a a face face da da terra. terra. Oremos, Oremos, ó ó Deus Deus que que instruíste instruíste os os corações corações dos dos vossos vossos fiéis, fiéis, com com a a luz luz do do Espírito Espírito Santo. Santo, Fazei fazei que que apreciemos apreciemos retamente retamente todas todas as as coisas, coisas, segundo segundo o o mesmo mesmo Espírito, Espírito, e e gozemos gozemos sempre sempre da da sua sua consolação. consolação, Por por Cristo Cristo Senhor Senhor nosso. nosso. Amém. Amém. E hoje a palavra que eu trouxe para nós meditarmos foi a vocação de Samuel. E a palavra diz assim: Samuel repousava no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel, o qual respondeu: Eis-me aqui. Samuel correu para junto de Eli e disse: Eis-me aqui, chamaste-me? Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ele foi e deitou-se. O Senhor chamou de novo Samuel. Este levantou-se e veio dizer a Eli: Eis-me aqui, tu me chamaste. Eu não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor não lhe tinha sido ainda manifestada. Pela terceira vez o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi ter com Eli. Eis-me aqui, tu me chamaste. Compreendendo então Eli que era o Senhor quem chamava o menino, disse: Vai, torna a deitar-te. E se ouvires que te chamam de novo, responde: Falai, Senhor, que vosso servo escuta. Voltou Samuel e deitou-se. Veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Falai, respondeu o menino, que vosso servo escuta. E o Senhor disse a Samuel: Eis que vou fazer uma tal coisa em Israel, que a todo que a ouvir ficará retinindo os ouvidos. Naquele dia, cumprirei contra ele todas as ameaças que pronunciei contra a sua casa. Começarei e irei até o fim. Anunciei-lhe que eu condenaria para sempre sua família por causa dos crimes que ele sabia que os seus filhos cometiam, e não os corrigiu. Por isso, jurei à casa de Eli que a sua culpa jamais seria expiada, nem com sacrifícios, nem com oblações. Samuel ficou deitado até pela manhã. Quando abriu as portas da casa do Senhor, ele temia contar a visão a Eli. Ele, porém, chamou-o e disse: Samuel, meu filho. Eis-me aqui, ele respondeu. E ele disse: Que te disse ele? Não me ocultes nada. Deus te trate com toda severidade, se me encobrires algo de tudo que ele te disse. Então Samuel contou-lhe tudo sem nada ocultar. E Eli exclamou: O Senhor fará o que lhe parecer melhor. Palavra do Senhor, graças Graças a a Deus. Deus.
E nessa palavra, o que a gente traz muito forte é desse chamado de Samuel. E quantas vezes nós também somos chamados e não estamos querendo ouvir, né? Não estamos entendendo aquela voz que nos chama. Nós já viemos conversando com a Vera, com a Raquel, com a Andressa, sobre várias questões a respeito de vocação, de discernimento, de encontro de vocação. E hoje a palavra nos traz esse chamado, né, pelo nome. Ainda com a Andressa, quando nós conversávamos, ela falava disso. Deus chama a gente pelo nome, cada um. E qual é a nossa resposta? Então, hoje, para você que está acompanhando esse podcast, mais uma vez, Deus está te chamando pelo nome. Quantas vezes Deus já falou o seu nome? Assim como Ele falou, Samuel, Samuel. E aí Ele te chama também, né? Muitas vezes Ele me chamou, Gabi, Gabi, Gabriele, Gabriele. Inúmeras vezes. E a gente respondeu? Quanto tempo você demorou a responder? Ou você ainda não respondeu essa voz que te chama com esse eis-me aqui de Samuel? Então, vou perguntar agora para o Wendel. Wendel, quanto tempo o Senhor te chamou? E há quanto tempo tem isso que você respondeu? Eis-me aqui. Deus foi, eu olhando a minha história, Deus foi muito rápido comigo. Eu acho que, olhando a minha história, Deus tinha pressa comigo. Aos 15 anos, eu tenho 50 hoje, apesar de não parecer, eu sei. 15 anos, fiz uma experiência com Deus muito forte. Meu pai se separaram e assim, você fica meio sem caminho, né? Eu lembro que a providência de Deus, eu estava lendo o povo de Deus e tinha assim, Jornada Cristã para Jovens. E eu li aquilo ali e algo já mexeu dentro de mim. Eu falei assim, vou lá ver qual é. Aí tinha um amigo, falei assim, Jean, vamos comigo? Ele, não, eu vou. Para variar, da última hora, fui sozinho. E eu falei, cara, mesmo indo só, eu vou. Para quem conhece Asa Norte, ali na Paróquia da Consolata. Eu cheguei sem dinheiro, eu não tinha idade para fazer o encontro. A mulher falou assim, vem fazer o encontro aí que eu vi no folhetim. A mulher, você tem 18 anos? Eu falei assim, precisa ter 18? Ela, tem. Eu falei, então eu tenho 18. Ela, tem que pagar. Aí eu falei, não tem dinheiro. Pode fazer. Aí ela, eu falei, não, eu não sou caloteiro, não. No outro dia eu pago para a senhora. Aí fui. No outro dia eu voltei, não senti nada, né? Mas eu continuava insistindo naquilo. Eu falei, cara, vou insistir nisso aqui porque não é possível. Sexta-feira, fui nada. No sábado eu fui e já alguma coisa começou a mexer dentro de mim. E eu lembro, o padre falava assim, os jovens vêm aqui na frente. Aí eu, menino maroto, fui lá pro fundo, sempre do fundão, no colégio do fundão, falei, funciona no colégio, funciona aqui. E o padre falou assim, você vem pro meu lado aqui. E eu fiquei na beira do altar, eu fiquei no altar. E eu acho que a gente tem que ter, tem que ser ousado na nossa oração, mas também tem que ter discernimento daquilo como reza. Eu falei assim, Deus, se você existe, se manifesta na minha vida. É a última chance que eu te dou. Abusado. Não que eu fosse fazer algo contra mim, não era isso, hipótese nenhuma. Mas, era só abusado. Mas assim, eu falei assim, mexe comigo. E aí, já que você é Deus, faz alguma coisa, né? E aí na missa, quando o padre levantou a hóstia, eu caí num pranto, eu não entendi aquilo, eu chorava. E levantou o cálice e eu chorava, tá? E, gente, eu me lembro de uma coisa, que eu saí da onde eu estava e eu fui para um cantinho. Né? Tem aquela nave central da Consolata, tem uma capela do lado, fui para a capela. E eu comecei a ficar ali, quietinho, assim, tipo assim, curtindo aquele momento. E alguém me abraçou. E falou assim, Deus te ama, não importa os seus pecados. E foi falando querigma para mim. E aí, eu olhei aquela pessoa, e era uma pessoa muito bonita. Né? E aí ela me deu o telefone dela. Se precisar de mim, liga para mim. Óbvio que eu nunca liguei. Mas a pessoa... Eu dei meu telefone para ela, ela anotou. E olha só como Deus faz. E aí minha mãe entrou na renovação, na paróquia do Verbo Divino, também na Asa Norte, e eu fui, né? Eu fui me engajando na renovação, aí fiz seminário de vida, aquela parada toda. E eu lembro que depois de muito tempo, essa pessoa me ligou e falou, era a tia Laís, né?
E assim, Queridíssima. sou grato a tudo que ela fez. Ela falou assim, olha, estou assumindo a Rádio Nova Aliança, a direção, e eu rezava e pedia para alguém que fosse de confiança. Deus falou que era você. Você me ajuda na Rádio Nova Aliança? Eu falei, você é radialista, né? Pô, vozeirão, bonito. Gente, fui ser office boy. Só que detalhe, quem estava na Canção Nova, na época, era o pessoal desculpa, Na na Nova Nova Aliança. Aliança, desculpa, era o pessoal da Canção Nova. E aí veio uma trupe fantástica. Veio não Nelson Correia, que é o diácono, veio Elzinha, Pedro Roberto e Gildete. Eu não entendi o que era comunidade ainda, mas Deus já me cercava de pessoas de comunidade. Eu não entendia nada, achava eles muito legais, achava eles muito pirados, né? Achava eles muito entregue a Deus. E eu lembro assim que de algumas vezes Monsenhor Jonas saía de Cachoeira Paulista e vinha celebrar a missa aqui. E eu achava aquele cara excepcional. Eu falava, meu Deus do céu, que coisa louca é essa? Aí eu começo a perceber os primeiros traços de vida comunitária ali. Aham. E aí tem uma coisa interessante que Deus fala em tudo, Gabi. Em tudo. Passado algum tempo, fui trabalhar com a Secretaria Marcos, né, na renovação, né, com o Gustavo Scherrabi, hoje diácono, tinha uma galera boa Foi muito lá. tempo da renovação, né? Nossa, minha vida toda, né? Eu bebo, nós da comunidade bebemos, né? E foi muito tempo. E aí, para resumir o negócio, eu sei que toda vez que nós saímos para algum lugar em missão, todo mundo ficava em casa de família. Eu ficava em uma comunidade. Sempre quando depois eu assumi a renovação dos jovens, a secretaria, e tinha muita reunião, a gente viajava o Brasil todo, né? E aí ia para um lugar, todo mundo em casa de família e eu em comunidades. Eu falei, gente, tem alguma coisa aí. E eu tive uma graça muito grande, que para mim é uma graça, eu bebo dessa graça ainda. Eu caí na mão de Dom Alberto Taveira, né? Era bispo auxiliar aqui, hoje bispo em Belém. E a gente começou a fazer um caminho de descoberta vocacional. Eu pensei que queria ser padre. Eu falei, acho que vou ser padre, né? Não é possível, né? Não é possível, não tem outro jeito. E a gente foi caminhando e uma coisa eu tinha clara. Se eu for ser padre, é padre de comunidade. Se for casar, vai ser numa comunidade. E eu fui fazendo esse caminho. E aí andei, gente, Gabi, eu andei o Brasil todo. Eu falo assim que a vida nova é para mim. Porque assim, podia estar, de verdade, podia estar em um monte de lugar. Mas o seu lugar é esse. É vida nova. É o lugar que o Senhor escolheu, né? Isso é Justamente. importante. É importante nós estarmos no lugar que o Senhor escolheu para nós. A gente falava disso no último podcast, de como quando nós estamos na nossa vocação acertada, a nossa vida é uma vida feliz, com todas as tribulações e os desafios que nós temos, né? Mas eu quero contar para vocês, é muito interessante a gente ver. O Wendel estava aqui partilhando, ele começou a contar dessa experiência que ele foi tendo, né? Ali com 15 anos com Jesus, e ele ia ficando arrepiado, assim, ó. É muito louco. Lembrando, como a gente reage, né, fortemente àquilo que marca a nossa história, né? A gente brinca muito lá na comunidade, arrepiei de Deus. Então, assim, ele estava aqui arrepiando, assim, se lembrando da experiência que ele teve com Jesus Eucarístico naquela consagração, Eu me emociono que ainda. mudou Me toda a emociono. tua vida. Toda. Ali virou a chave da sua Foi vida, literalmente um divisor de águas, Gabi. Um né? divisor de águas aquilo ali. E a gente tem essas experiências, e se a gente conversa com outros irmãos, com outros vocacionados de outros lugares, todo mundo em algum momento viveu uma experiência tão marcante que mudou toda a história, né? É como mudar a direção dos nossos pés. É aquela ideia da conversão, eu creio, né? Às vezes fala de conversão só de pecado, mas não é isso não. A conversão é isso, gente, eu pensava dessa forma, eu achava que o caminho era esse, e Deus me levou para o outro, né? Então, assim, a conversão é isso também, né? É você assumir o pensamento de Deus, a forma de Deus, isso é conversão. E é muito além do pecado, né? Porque, assim, às vezes a gente nem tem essa questão, né, muito arraigada, assim, tem gente que está caminhando, mas também não consegue responder a Deus. E para responder a Deus tem que ser essa conversão de, cara, vou amolecer meu coração é duro, mas eu vou amolecer. Eu não quero escutar a Deus, mas a conversão é, eu vou escutar a Deus agora, né? A conversão é, eu não quero fazer, mas eu vou fazer por Deus. Então, isso é conversão também. E é bonito ver que, ao longo do tempo, Deus vai dando esse coração dócil também, né? Quantas vezes nós da comunidade, a gente não quer responder a um chamado que é de Deus dentro da obra, mas você fala assim,
pela obra Eu vou. eu vou, né? E é muito louco isso, porque assim, a gente é treinado para fazer nossas vontades. E a gente quer fazer a nossa vontade, mas a gente tem a graça de ter o temor a Deus, né? E a gente tem esse temor e muitas vezes a gente dá o sim pelo temor. Porque eu me lembro da minha resposta para a Vida Nova, quando terminou meu vocacional. Dom Giovanni, né, na época ainda padre, ele fazia uma entrevista final com os vocacionados. E eu me lembro que na minha eu cheguei lá e falei para ele assim que eu tinha muito medo, né? Eu tive um descobrimento de vocação tardio. Na verdade, eu tive uma resposta tardia, né? Fui dar minha resposta para a comunidade, eu já tinha 35 anos. E eu tive meu primeiro chamado com 17, eu já partilhei isso aqui. E eu lembro que nesse dia dessa entrevista eu falei para ele assim: "Padre, eu tenho muito medo, eu tenho medo disso, daquilo". Fui pontuando vários medos meus. Mas aí naquele dia eu falei para ele assim: "Mas hoje o meu maior medo é não fazer a vontade de Deus". Então, esse temor a não responder o que Deus quer para nós, o que Deus quer de nós, ele muda muitas coisas, né? Ele faz a gente realmente viver uma conversão e dá aquela coragem que ultrapassa o medo, né? Tenho que dar o passo. E eu aprendi uma coisa nesse tempo de comunidade, que o Deus que chama é o Deus que cuida. É. E acabou. E isso é uma realidade. Deixa eu repetir para você. Vou olhar para cá. Você que está ouvindo o podcast comigo, vou falar para você que está me ouvindo agora. Deus que chama é o Deus que cuida de tudo. De tudo. Nos mínimos detalhes. Nas coisas mais simples, as mais complexas. Deus que chama é Deus que cuida. Isso eu experimento, não é teoria. É algo que eu experimento na minha vida. De providência, de portas que se abrem, né? De viver coisas que eu nunca pensei em viver, mas eu vivo. Né? Deus que chama é o Deus que cuida. E aproveitando isso, o Deus que chamou e que cuidou e que tem cuidado de tudo, Nossa, como você chegou na Vida Nova? E aí, foi engraçado, fiz um monte de lugar. Fui conhecer o Padre Pepe, na comunidade do Padre Pepe, fantástico. Comecei na Shalom, né? E aí chegou um dia, Dom Humberto falou assim: conhece o Padre Giovanni? Eu falei: claro, né? O padre era assessor da renovação, o assessor da renovação carismática. E ele falou assim: o Padre Giovanni está montando uma comunidade, que tal você conhecer? Eu falei: peraí, menino da Zona Norte, vou morar no Recanto da Zema, Mas eu fui, né? Obediente à voz do meu diretor espiritual, eu fui. E foi muito louco aquilo, que quando eu cheguei na porteira da comunidade, que eu entrei, cara, não tinha nada. Hoje nós temos muita coisa, a gente não tinha literalmente nada. Nada. E quando eu olhei, falei assim: é minha casa. Tinha Ema? Não. Graças a Deus não. Porque Mas tinha vaca. Tinha vaca, tinha, sei lá, Tinha roça, né? Tinha milho. Hoje é uma roça mais arrumadinha, né? Tinha Mas plantação antes de tinha milho, muitas nós tínhamos coisas. plantação de milho, era muito louco. Eu não conhecia essa época da comunidade, né? Mas eu Muito ouço as louco. histórias, é bem interessante. E quando eu bati o pé, eu cheguei e eu falei: é aqui meu lugar, né? E aí eu lembro assim que eu comecei a andar com as meninas da comunidade. Porque elas tinham E o menino criado na Asa Nossa, Norte. gente, o pessoal brinca que eu soltava pipa no ventilador. Né? Eu falo: gente, pelo amor de Deus. Nem dessa forma também, não foi dessa forma. Mas assim, eu era muito louco. Só pra você ter ideia, gente, quando eu cheguei na comunidade, eu cheguei... eu lembro que fui fazer a minha mala, só de blusa, eu tinha 80 blusas. Só de camisetas, eram 80, eu levei as 80. Só coisa necessária, né? Extremamente, né? Fora calça, fora tênis, sapato, eu levei, não usei nada, doei tudo, fui aprendendo vida da providência. Mas, Gabi, foi muito interessante. Quando eu bati o pé, eu falei: aqui é meu lugar. E eu lembro assim que a gente tem que aprender também a viver o tempo de Deus. Explico. E falar assim, a proposta é assim: você faz caminho com o Dom Alberto, tá? Vem sem caminho para a comunidade. Eu falei: não aceito. Eu falei: eu quero ser, primeiro, minha cabeça assim, quero ser tratado como qualquer um. Na sua época já tinha o caminho vocacional. Já tinha o caminho, tinha os acompanhadores, todo o processo que nós temos hoje já tinha. Legal. Mas me ofereceram algo que já sabia quem eu era, que eu trabalhava com os meninos, com a Fabiana, com a Elane, com a Lena, as meninas antigas. Como elas me conheceram, eu falei assim: vamos adiantar o processo? E eu falei assim: não, quero viver tudo aquilo que a comunidade tem para mim oferecer. E eu fiz o caminho.
E aí é muito louco porque o menino que tinha tudo, eu tinha um emprego bom, né? Tinha moral, tinha um status na rádio, fui o primeiro funcionário da rádio, então eu tinha um status, tá, não sei o quê. Né? Já não era mais office boy, fazia outras coisas dentro da rádio. E aí eu tive que deixar tudo para o Senhor. E aí, na entrevista com o pai Giovanni, eu falei assim, você é comunidade de vida. Sou filho único. E aí, como é que eu ia dar essa notícia para minha mãe? Cheguei depois do encontro e falei assim, mãe, tem tal dia para estar na comunidade, eu vou embora. Minha mãe tomou um susto. Como será? Eu falei, eu não sei como será, mas eu vou. Vai dar tudo certo. E é interessante assim, porque como assim, a gente é aprovado. Tinha uma amiga que eu era apaixonadíssimo nela, apaixonadíssimo, louco. Eu nunca tive coragem de me declarar, e eu sabia que ela já tinha sentimentos, ela também nunca se declarou. No dia que eu reuni meus amigos, que eu falei que eu ia embora, eu falei, gente, estou indo embora. O pessoal, vai ser padre, vai não sei o quê. Eles não entendiam essa noção de comunidade. No dia que eu falei que ia embora, a minha falou assim, deixa eu te falar, sempre fui apaixonado por você. E eu falei assim, perdeu para Jesus, não dá mais, vou embora. E eu lembro um dia que eu fui, botei minhas malas no carro, minha mãe desceu comigo, minha mãe chorava. E meus amigos lá, Wendel, você vai embora mesmo? Eu falei assim, gente, vou. Né, assim, e tinha uma aposta, né, de quanto tempo ia durar na comunidade. 6 meses, 1 ano. 24 anos. 24 anos. Né, e é muito... Quem apostou... Perdeu de Perdeu, longe, viu, perdeu de gente? longe, perdeu. E é muito louco isso, porque assim, quando eu digo que a resposta é diária, é isso, Gabi. Né? Dentro da comunidade tinha projetos de fazer, tinha sonho de fazer mestrado, a gente vai abrindo mão. Né? Você me perguntou a palavra que me guia, né? Eu falei dos números, né? Números 18, né? Que quando as tribos de Israel vão recebendo seus bens, a de Levi não recebe nada. O que eles ganharam foi o Senhor. E isso eu trago isso muito para mim, né? Forte. De tudo que eu podia ganhar, ver se eu consigo pegar aqui. Agora tem que botar o óculos, gente. Desculpa, né? Chegou aqui. Ele precisa enxergar. Sim, aqui. Aqui, ó, letra grande. Ave Deixa eu Maria ver de aqui. letra grande. Eu vou pegar aqui, que já tá até grifado aqui, ó. Ah, No meio dos israelitas, eu sou a sua propriedade. A parte que você vai receber. Isso é o que eu trago ensinar hoje, cara. De tudo que eu já conquistei, aquilo que eu sou, o mais importante é o Senhor. e é importante a gente saber que a vida caminha em processos, né? Você falou da questão do processo, eu acho isso tão importante. Quando a gente não passa pelo processo que a gente tem que viver, às vezes a gente não fica firme na nossa vocação, né? A gente ouve a palavra quando diz assim que o ouro e a prata são forjados ali no fogo. Nós somos forjados no fogo. Sim. E se a gente pula uma etapa do processo, a gente não vai ser forjado como deveria. Não. Né? Então, assim, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu caminho, como Deus quer fazer o seu caminho de vocação, a sua descoberta de vocação, mas é muito importante respeitar aquele processo e entender se dar o tudo, né? O Wendel, ele teve um caminho dentro da comunidade de ser elo de vida, depois ele saiu para o outro elo, hoje é o elo de aliança, Sim. né? E assim, houveram tantas coisas. Sim. Havia momentos em que ele queria continuar sendo vida, mas o chamado dele era outro. Né? E você falar isso é engraçado, Gabi, porque assim, Né? quando eu falo que Deus cuida de tudo, quando eu fiquei 1 ano na Canção Nova. E é muito louco, porque assim, é muito impactante a vida deles, né? E chegou um momento que meus amigos falavam assim, eu os considero irmãos, né? Meus irmãos de pré-noviciado que era. Eu falei assim, você é vida nova. Mas nós olhamos em você e vemos o carisma Canção Nova. Gabi, eu entrei numa crise louca lá dentro. Chegou em dezembro, eu com crise vocacional, querendo sair do seminário, fui fazer a experiência no seminário. Eu fiquei 1 ano estudando para finalizar a filosofia. Eu entrei numa crise e eu sei, foi muito louco. Dom Humberto chegou para celebrar uma missa e eu falei assim, e tinha uma escalinha. A pessoa, como você é filho do bispo, tá ali. Quando eu vi que eu tava como mitrífero, eu falei assim, gente, troca comigo, arruma outra pessoa aí. Aí o cara, não, você vai servir.
E Dom Alberto, ele tem uma coisa assim de conhecer os filhos que ele tem. Ele eu fui levar a mitra pra ele colocar ali. No final a gente conversa, eu, não. Quero conversar com... E assim, sendo gravado, eu, não quero ele. Te espero na casa do Padre Jones. Eu não vou. Aí saí. E eu falei, eu tenho que ser obediente. Ele, quando eu cheguei na casa do Padre Jones, ele, você tá em crise, né? Eu tô em crise, meu Deus. Ai. E chorava. Pra resumir, pra você ver assim, como a gente tem que tomar... Vida vocacional é decisão também. Eu falei assim, os meninos dizem que eu tenho um carisma canção nova, mas eu sou vida nova. E a frase dele foi assim, o que você quer? Se você quiser ficar, eu saio da onde eu estou, vou falar com o Padre Jonas. E tenho certeza que ele vai te acolher. Porque o seu formador gosta muito de você. Aí eu falei, cara, eu falei, lascou tudo, lascou. Eu falei, se dá aquela respirada e fala assim, não precisa, eu vou voltar para casa em dezembro. E aí onde eu quero chegar, das decisões, eu falei, eu estou em crise vocacional, quero largar o seminário. Aí o Dom Alberto, conhecendo o filho que tem, ele tá apaixonado, né? Eu falei, a outra coisa, você que me escuta aqui, nunca minta sobre a sua vocação. Sempre fale aquilo que você sente. Se for para Deus, se for para um diretor espiritual, não tente esconder nada. Não tente. Não tente mentir sobre a sua vida. Tá apaixonado? Tô. Aí ele, é a Lu, né? Aí eu falei, caraca, mano, Deus sufoqueiro. Ele. Aí eu, tô apaixonado. Gente, a Lu é a esposa A minha dele. esposa. E aí, ele falou assim, você tem 3 meses para decidir a sua vida. 3 meses de decidir minha vida, rezando muito, pedindo a Deus. E até isso, Gabi, Deus me deu uma esposa, e eu falo, acho que segundo o coração dele, uma mulher que me forjou, que me forja ainda, que tira de mim aquilo que eu tenho de melhor. Uma esposa não está mais na comunidade, infelizmente, mas ela me apoia. Amor, tem que sair em missão. Vai com Deus. Volta que horas? Vai com Deus. Amor, tem reunião na comunidade? Vai com Deus. Muita relação, gente. Né? Muita E assim, me relação. apoia. É difícil. Me apoia. Então, assim, eu acho assim que até isso Deus prouve, né, pra mim. Uma esposa que entende a minha escolha. E aí a gente percebe isso, são muitos desafios, né? A gente vive grandes desafios, mas a gente vive a alegria de ter respondido ao Senhor e de viver aquilo que Ele queria que nós vivêssemos. Não é isso? E é uma imensa alegria, né, corresponder a Deus. E eu acho assim, quando a gente vive tudo em Deus, a gente olha para a nossa história e consegue perceber os frutos que a nossa missão, que a nossa vida vai dando. Eu acho que a gente não pode ser, também assim, existe uma falsa humildade, né? Tipo assim, eu não presto. Não, gente, Deus está colocando a mão, então Deus está fazendo aquilo que é de melhor, né? Você na sua vocação, você dá o seu melhor. E você olha para a sua história e fala assim, nossa, olha o que eu era, olha o que eu sou hoje. E não para se engrandecer, mas para entender, olha o quanto Deus é bom. Olha o quanto Deus trabalhou em mim. Na nossa vocação, acho que a gente tem que olhar e falar assim, olha só, olha o que eu era, olha o que eu sou. Não por méritos meus, mas na nossa vida, tudo é graça, tudo é bênção. Amém. Então, gente, esse é o meu irmão querido Wendel, né? A gente falou mais um pouquinho sobre isso. Acho que é importante dar o testemunho das nossas respostas. É importante a gente falar de caminhos de descobertas. Hoje a gente fala um pouco sobre esse processo, né? Respeitar o processo, viver. O Wendel, ele tem uma caminhada e uma história em que Deus foi forjando cada parte da vida dele. Muitas vezes, no que ele não queria, ele tinha que ir. Quando ele queria ir, ele queria ficar. E assim a gente vai dando a resposta para a vontade de Deus, né? Justo. E é muito bom. E a gente vai crescendo com o testemunho do outro, né? O que nós, da Comunidade Vida Nova, esperamos com esse podcast e com essa série vocacional? É ajudar você que está por aí perdido, tentando se encontrar e não se encontra, tentando entender que chamado é esse, o que é isso que está acontecendo aí, essa inquietação interior. E cada um que vem aqui, eu acredito que com o seu testemunho, com aquilo que viveu, com a sua história, vai mostrando um pouco, né?
desse caminhar, dessa resposta de vocação. Sem dúvida. A gente tem medo, né, de dar o passo. Mas, assim, o quanto é bom quando nós temos coragem, Gabi, de dar o passo. Né? E eu acho que toda pessoa que sente uma inquietação tem que ter essa coragem de dar o passo. Eu não sei o que vai ser, só dê o passo. Né? Eu volto a falar, Deus não nos desampara. Eu vou falar de novo aqui para você, ó. Você que está me vendo aqui, ó. Deus não te desampara. Eu vou até um pouco mais longe. Nos meus 50 anos de vida, Deus nunca me desamparou. Né? Quando eu vou lendo a minha história de salvação, quando eu vou vendo a minha história, eu vou vendo sempre a mão de Deus. Não tenha medo. Dê o passo. Isso aí. E a gente também, para ajudar vocês a dar esses passos, né? Nós temos aí, graças a Deus, hoje a tecnologia, a internet nos ajuda muito. A gente encontra muita coisa ruim na internet, mas a gente encontra muita coisa boa. Então, assim como outras comunidades, assim como a nossa igreja de Brasília, nós temos as nossas mídias sociais, as nossas redes sociais. Quero mais uma vez lembrar a vocês, @CCVN Brasília, nosso YouTube, nosso Facebook, nosso Instagram. Tudo que você quiser saber de informação da comunidade, não somente sobre caminho vocacional, mas sobre tudo que nós fazemos e vivemos em comunidade, tá? É só você procurar lá que você vai encontrar. Às quintas-feiras nós temos o nosso grupo de oração São Padre Pio, na nossa casa de missão, às 20 horas, lá na QNB 16, Casa 7, em Taguatinga. Todos são muito bem-vindos, temos atendimento de oração, você também pode entrar em contato para marcar, e lá mesmo no grupo de oração também fazer o contato para marcar. Temos o nosso projeto do Sócio Benfeitor Vida Nova, estamos construindo a nossa capela de São José, lindíssima. Então, se você quiser ajudar nessa obra de evangelização também, você pode entrar em contato também lá nas nossas redes sociais ou pelos telefones que eu vou deixar aqui para vocês. Temos as nossas peregrinações, que também evangelizam, né? E a gente tem agora a próxima peregrinação, que vai ser para o Osana Brasil, na Canção Nova. Nós fazemos algumas para Aparecida, fazemos outras lá para os eventos da Canção Nova. O Osana Brasil já faz muitos anos que nós fazemos a peregrinação para lá. E o diferencial da Vida Nova é o quê? É um caminho de oração. Nós peregrinamos, não fazemos uma excursão. Fazemos todo um caminho de oração, passamos por vários lugares maravilhosos ali, perto da Canção Nova também. Então, convido a você, ainda temos vagas para essa peregrinação. Pode entrar em contato conosco também. E os nossos contatos, 61 99 872 4140 99 634 0018. Então, se você quiser entrar em contato com a comunidade, pelas nossas redes sociais, por esses números de contato, são todos bem-vindos. O que você quiser saber, o que você quiser conhecer. No início do ano, em fevereiro, já iniciaremos um novo caminho vocacional. Então, você já pode pegar as informações para você se programar, já temos a data, tá bom? E nós encerramos esse episódio por aqui. Quero agradecer o Wendel, muito obrigada, meu irmão, pela disponibilidade. Né? A gente cresce muito com o testemunho dos outros. Cada um que vem aqui já me fortalece na minha vocação também. Né? E nesse chamado novo, nessa novidade do Espírito aí, que a gente ainda está desvendando e tentando descobrir o que é esse podcast, o que Deus quer de nós. É verdade. Mas acho que é um tempo novo, né? Uma nova rota de evangelização que Ele tem nos proposto. E mais uma vez, sejam sempre muito bem-vindos ao Comunica Vida Nova. E nós nos encontramos daqui a 15 dias no nosso 5º e último episódio da série de vocação.